Paz do Senhor, amados, amém? Que Deus nos abençoe, que Ele fale aos nossos corações nessa noite. Nós finalizando mais uma série de mensagens de Ano Novo. Quem diria, mal começou 2026 e já é 25 de janeiro. Estamos acabando o primeiro mês e com isso finalizamos mais uma série de mensagens de Ano Novo. Abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3. Nós trabalharemos do verso 1 ao verso 17, porém, inicialmente eu vou ler só os primeiros 4 versículos. A palavra do Senhor diz assim, Colossenses 3:1: Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar? Pai de amor, que tudo que foi cantado aqui, dá-me um coração igual ao teu, toma o teu lugar nas nossas vidas. Senhor, guia os nossos passos, esteja conosco, que tudo aquilo que nós falamos desde o começo desse culto possa se manifestar através dessa palavra e seja uma verdade nas nossas vidas. A começar em mim, Senhor, nesta noite, quebranta os nossos corações, Senhor, fala aos nossos corações. Nós queremos, nós precisamos, nós carecemos de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor Deus, toma o Teu lugar, como nós cantamos. Em nome de Jesus. Amém. Paulo começa o capítulo 3 com essa palavra, portanto. Quando ele fala portanto, quer dizer que algo veio antes. Algo está acontecendo até que ele chega esse momento e ele, na sua escrita, ele diz, portanto. Então, antes disso, vamos entender qual que é o contexto dessa carta. Paulo não plantou a igreja de Colosso. Na verdade, eu creio que ele nunca esteve lá. Provavelmente, citado ali no verso 7 do capítulo 1, foi Epáfras, que aprendeu, recebeu a palavra de Deus de Paulo. E Epáfras plantou a igreja de Colosso. E a igreja de Colosso passava por várias situações nas quais provavelmente a sua liderança estava sentindo alguma dificuldade. E aí, isso comentado com Paulo, talvez acionado Paulo, Paulo escreve aos Colossenses como o pai na fé da sua liderança, da liderança daquela igreja. E se você, depois na sua casa, for ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você percebe que Paulo, ele começa a sua carta basicamente com doutrina, com palavra de Deus, reexplicando tudo aquilo que a igreja já tinha aprendido. Daqui a pouco você vai entender as motivações dele. Mas antes disso, vamos ler lá, Colossenses capítulo 1, verso 13. Colossenses 1, 13. Paulo, ele começa, na verdade, ele relembra quem é Jesus, o que Jesus fez. Aqui eu só vou citar alguns trechos, mas você percebe que ele está relembrando aquilo que a igreja já sabia. Com propósitos específicos nós vamos ver daqui a pouco, mas Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Colosso era uma cidade não grande, mas uma cidade que vivia em meio, sim,
ao governo do Império Romano, porque Roma comandava aquele mundo naquela época, aquela região. Porém, seus costumes, a sua cultura, ela era muito motivada e ela era muito, fugiu a palavra aqui, mas ela era tendenciosa pela cultura grega. A cultura grega é quem motivava o crer dessas pessoas, como eles pensavam a vida, como eles pensavam o mundo. E, além disso, existiam, dentre muitas religiões e muitos povos diferentes naquela região, outros que pregavam o ascetismo, que era, pregavam que a carne é má e o espírito é bom, e nós devemos flagelar a nossa carne. Acho que você já ouviu isso de alguma forma, né? Desgastar e matar e judiar do seu corpo, porque a carne é ruim, você não liga para a carne, você se importe com o espírito, é o espírito que importa. Também havia naquela época, entre os cristãos, muitos judaizantes, que eram pessoas que criam em Cristo, sim, porém, eles entendiam, e até conversava com o Zay essa manhã, né, sobre esse assunto. Eles foram criados, né, com toda a cultura judaica, então tudo aquilo tinha uma importância para eles. E aí eles sim aceitavam Jesus, mas eles entendiam que os costumes judaicos também eram importantes. Então eles pressionavam os gentios muitas vezes, aqueles que não eram judeus, a aceitar a dieta judaica, né, não comer as carnes de porco que os judeus não comiam, fazer a circuncisão, guardar os sábados e as festas judaicas. Como eu disse, a cultura grega também, e junto com os filósofos, né, eles buscavam conhecimentos locais, fugiu a palavra agora, mitologia grega, que nós hoje ouvimos tanto, né? Falava sobre os deuses, sobre os semideuses, e eles tiravam lições. O pastor até hoje na escola dominical trouxe alguns exemplos em relação a isso, e eles tiravam lições disso, e tratavam isso muitas vezes como mistérios, né? E juntavam-se e falavam, você tem que ir lá, você tem que se juntar conosco, e ali você vai entender esses mistérios, e aí você vai conhecendo mais, e a gente vai aprendendo junto. Então, era um povo que vivia em Colosso, que tinha muita confusão, muitas vozes, das quais falavam sobre o que deveria ser uma vida no Espírito, uma vida com Deus, a salvação. E aí, eles que já ouviram, né, da palavra de Deus, que Cristo veio para nos salvar, para cuidar de nós, para nos abraçar, que Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Eles eram bombardeados de informações nas quais diziam, olha, beleza, Jesus é importante, Jesus está aí, mas você precisa de Jesus e também de mais algo. Você precisa desses mistérios, desses conhecimentos ocultos. Você precisa de Jesus e da cultura judaica na sua vida. Você precisa de Jesus e precisa também esmurrar o seu corpo e se flagelar e fazer essas coisas, porque só Jesus não é importante. Jesus é bom também, mas é isso e mais um pouco. Eu fiquei refletindo sobre isso e fiquei pensando nos dias de hoje, nas igrejas e no que elas pregam hoje em dia, e não é muito diferente do que a gente vê por aí hoje no mercado da fé, não é verdade? Parece que Jesus não é o suficiente. E Paulo, intencionalmente, ele começa a escrever o capítulo 1 e o capítulo 2, como eu disse, com doutrina, reforçando aquilo no qual aqueles crentes já tinham aprendido, já tinham ouvido, mas estavam se perdendo devido a todos esses outros ensinamentos que corria pelaquela cidade. Vamos ler mais um texto. Ainda no capítulo 1 de Colossenses, verso 21.
Perdão, acho que foi isso. Foi o 21 que eu li. Isso, 21. E a vós também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, Paulo reforçando aquilo que foi pregado. Verso 26, ainda em Colossenses 1. O ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Ou seja, ele intencionalmente combatendo aquilo que diziam, olha, vocês precisam entender mais desses mistérios, né, que a cultura grega se junta para conversar sobre essas filosofias. Ele intencionalmente escreve esse 26, o mistério que estiver oculto nos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos e advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, todo o mistério que vocês dizem que precisam aprender, ele já foi revelado. Ele foi revelado em Cristo. Ainda nos primeiros capítulos, capítulo 2, verso 6, Paulo rebatendo aquilo que os judaizantes falavam. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, ou seja, os ensinamentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestades. Nele fostes também circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, Paulo gasta um tempo nos primeiros capítulos dizendo e reforçando, vocês não precisam dessas outras coisas que dizem que vocês precisam. Foi pregado a vocês que Cristo veio, o Filho de Deus veio, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou, e com ele, com Cristo, nós também morremos. Por isso que ele chega aqui em Colossenses 3 e ele vem, portanto, por quê? Porque tudo isso ele já tinha falado, já tinha reforçado, já tinha relembrado. Então, uma vez que eu relembrei vocês, né, de que vocês não precisam de todas essas coisas, que só Cristo é suficiente, e aí a gente vem ao texto que eu li, Colossenses 3, 1. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E esse se fostes, ele não coloca dúvida. É como se fosse uma pergunta retórica, né? Olha, já que vocês entenderam isso, né? Vocês sabem que vocês foram ressuscitados com Cristo. Uma vez que vocês foram de fato ressuscitados com Cristo, já que vocês entenderam que Cristo ressuscitou e vocês ressuscitaram com Ele, então comecem a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. E toda vez, né, que eu penso, numa primeira leitura de qualquer pessoa, quando lê isso aqui, buscai as coisas lá do alto. Pronto. Quer dizer agora então que a minha vida agora vai ser só orar, só cantar louvor, só ler a Bíblia, só vindo aqui na igreja e conversando e participando da comunhão com os irmãos. São coisas boas, válidas e importantes, e nós estamos aqui domingo após domingo fazendo isso. Mas buscar as coisas lá do alto é muito mais do que isso.
Falávamos há pouco com alguns irmãos aqui fora, antes de começar o culto. Existem pessoas que às vezes falam, a minha vida é espiritual. E a vida do cristão, ela não pode ser dividida em vida espiritual e vida carnal. A vida do cristão, ela é vida, independente do momento em que ele está. Eu estou na igreja cantando louvor, a minha vida é espiritual. Eu estou ouvindo a palavra de Deus, a minha vida é espiritual. Eu estou orando, a minha vida é espiritual. Eu vou para casa e pego o volante do meu carro e pego um pouquinho de trânsito indo para casa, a minha vida é espiritual. Amanhã eu vou para o meu trabalho e as situações vão acontecer, a minha vida é espiritual. Aqueles professores aí, né, conversava hoje com alguns professores que ainda estão de férias, eu vou ter que dar aula para os meus alunos lá, mas a minha vida ainda é espiritual. Eu vou ter situações na minha casa nas quais eu vou ter que lidar com o meu cônjuge, com os meus filhos, e às vezes situações estressantes. Ela é espiritual. O meu vizinho está fazendo barulho e tocando música até tarde. Isso aconteceu ontem lá com o meu vizinho. Eu ainda estou no espírito. Porque a vida do cristão, ela não pode ser dividida. Crente é crente. Servo do Senhor é servo do Senhor em todo e qualquer momento. E aí pensando na ideia das mensagens de Ano Novo, eu fiquei refletindo. Porque todo início de ano mexe com a gente, não mexe? Ou só eu que fico fazendo planos quando começa um novo ano? É interessante que... O que muda? Eu acho que eu estou ficando velho. Nos últimos anos eu ficava esperando até meia-noite, feliz ano novo e tal e tal. Nos últimos 2 anos, era 10 horas e eu estava deitado. Né? Aí só vejo as minhas filhas, os fogos, aí a gente foi para a janela ver alguns fogos. Né? Então, assim, o que mudou? Mudou um dia no calendário. Mas é um período que mexe com a gente. É só uma data, mas é uma data que mexe com o nosso emocional, com o nosso coração, com o nosso pensamento. E a gente pensa, agora vai. Agora eu vou fazer tudo direito. Aquilo que eu errei ano passado, esse ano eu não vou errar. Né? Agora tudo vai melhorar. Nós começamos o ano fazendo planos, metas, olhando para trás, vendo o que falhamos, tentando não falhar de novo. E geralmente esses planos, essas metas, essas novas ideias, elas falam das nossas finanças. Você, esse ano, quando começou o ano por acaso, falou, olha, financeiramente eu preciso mudar algumas coisas aí, eu vou mexer. Se não é as finanças, as nossas metas tratam da nossa carreira, nosso trabalho, da nossa saúde. Não, eu tenho que buscar hábitos mais saudáveis. Às vezes emagrecer, que entra também em hábitos mais saudáveis. Não, a minha família, a minha disciplina. Esse ano eu preciso descansar mais. E tudo isso é bom, é legítimo, é legal, é importante. É importante a gente querer crescer, evoluir, ser uma versão melhor de nós mesmos, sem papo de coach. Mas é importante, é necessário, é válido. Mas eu fiquei pensando nesse versículo e buscar as coisas lá do alto. Eu começo um ano novo cheio de planos novos, cheio de ideias novas, querendo mudar, querendo transformar a minha vida em alguns pontos. Mas quem vai governar as minhas novas ideias? Quem vai governar as minhas novas metas? Os meus novos planos? Aquilo que eu estou traçando? As nossas vontades, os nossos anseios? Elas revelam os nossos corações. Então, como eu disse, é legítimo. Eu queria começar um novo ano com uma nova vida. Olhando para trás, vendo aonde eu talvez pisei na bola e caminhando para diante sem pisar na bola. Mas quem governa isso? As minhas metas? Quem que direciona elas?
Quando Paulo fala, olhai para as coisas lá do alto, ele não está dizendo que a nossa vida agora vai ser só cantar louvor e oração. São importantes, não parem de fazer isso. Temos que continuar. Mas que toda e qualquer decisão e atitude que o cristão tenha, tem que ser baseado na pessoa de Cristo. Porque, como eu disse, ele já vem desde lá de trás reforçando quem é Cristo, a sua grandeza, o que ele fez por mim e a sua suficiência na minha vida. E como eu, uma vez que morri com ele, também tenho que ter as atitudes que ele quer que eu tenha. Nós temos que tomar cuidado porque às vezes motivações legítimas podem se tornar hábitos pecaminosos. Organização muitas vezes pode se tornar necessidade de controle. Pensamento de evoluir pode simplesmente ser uma busca de aprovação de um outro que não é Deus. Querer mudar, às vezes pode puxar uma motivação em mudar não para agradar a Deus ou para fazer a vontade de Deus, mas mudar para ser admirado. Então, até quando nós pensamos em metas e em coisas novas, em crescimento, em evolução para a nossa vida, nós temos que pensar quem que é o agente motivador de tudo isso aí. Beleza, eu quero mudar isso aqui, na minha rotina diária. Mas por que eu estou mudando? Olhemos para as coisas lá do alto. Coisas boas, se não tivermos cuidados, podem se tornar deuses nos nossos corações. Sem Cristo, nós podemos começar um novo ano cheios de metas, mas o ano não vai andar certinho. O ano vai andar inteiro errado, porque Cristo não está na frente. Disciplina pode virar orgulho, planejamento pode virar idolatria, crescimento pode virar vaidade. E quando ele fala buscar as coisas lá do alto, é como se tivéssemos uma bússola para guiar os nossos planejamentos. E a bússola aponta para onde? Para o norte. Se você olha assim, ela aponta para cima, né? Coincidentemente. O que norteia as nossas decisões, as nossas atitudes, aquilo que decidimos? Essa série chama Sermões de Ano Novo. Ano Novo, Vida Nova, já dizia, né? Passava na TV antigamente. Não sei se passa ainda, faz tempo que eu não vejo TV. Mas o que norteia essa vida nova? Na sua bússola, ela está apontando para cima? É Cristo que norteia a minha e as suas decisões? Ele tem sido a bússola das nossas vidas? Verso 2, ainda de Colossenses 3, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Que bom é saber que a nossa vida está oculta e aqui ele diz ela está guardada juntamente com Cristo. A sua vida está guardada juntamente com Cristo em Deus. Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, Ele é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, porque a nossa glória está no Senhor. Mas o texto segue. Eu falei que eu ia começar com os primeiros 4 versículos. E nesse primeiro, você percebe que Paulo fala da nossa identidade. De quem é o cristão? Você, cristão. Você, servo do Senhor. Você que foi ressuscitado com Cristo. Você que é nova criatura, eleito de Deus. Você vive norteado pelas coisas lá do alto. Lembra do comecinho lá? Daquela pergunta retórica? Se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. E tudo mais isso que ele falou depois. Então, uma vez que vocês, Colossenses, uma vez que vocês, Igreja de Deus, uma vez que vocês, Igreja do Parque Iguaçu, ressuscitou com Cristo,
que Ele norteie a sua vida, as suas decisões. Buscai as coisas lá do alto. Essa é a sua identidade. Ela está fundida ali junto com Cristo. Junto. É Ele quem toma as decisões por nós. É assim que deve ser. E aí, na sequência, Paulo começa a falar de algumas atitudes pecaminosas, sobre o pecado dos quais nós corremos o risco de cair. Versos 5 e 7 de Colossenses 3. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aqui ele dá uma listinha. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Verso 6. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Verso 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Então, há um tempo atrás vocês viviam nessas práticas. E aqui ele dá uma lista complicada. E é interessante, não sei se eu vou conseguir comunicar isso aqui para vocês, mas ele faz uma lista meio que de fora para dentro, de uns pecados um pouco mais visíveis para pecados mais invisíveis. Ele começa aqui, prostituição, que é o uso do corpo para o prazer fora daquilo que Deus estabeleceu. Sexo, vida sexual, não é pecado, ela é bênção, nos moldes que Deus criou. A prostituição, esse pecado, é quando você busca prazeres dessa ordem para satisfazer o seu corpo fora daquilo que Deus separou, que é o casamento, você e a sua esposa. Quando você usa o sexo como consumo, como objeto, isso é pecado. Que aí ele vai para a impureza. É quando esse desejo vira domínio. Não é só um ato, mas o coração começa a ser impregnado com esse desejo. Coração, pensamentos, imagens, segundo as intenções, conversas, fantasias. E aí ele vai aproximando, ele vai trazendo mais para dentro. Ele fala de paixão lasciva, que é quando essas vontades começam a dominar você a tal ponto que você pode perder o freio, ser empurrado por dentro para esse tipo de pecado, para essas abominações. E aí ele vai para desejo maligno, que não é só você sentir a tentação, mas é você alimentar a tentação. É você saber que Deus não quer aquilo para a tua vida, que Deus abomina aquilo, que Deus proíbe aquilo, que Ele não aprova aquilo. Mas você quer aquilo, quer alimentar aquilo. É começar a gostar de uma forma incontrolável daquilo que Deus chama de pecado. Tem coisas que nós não escolhemos sentir, mas tem coisas que nós escolhemos alimentar. E aí ele fala, já no final dessa lista, da avareza, que é a idolatria. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas. Quando ele fala da avareza, é lógico, a gente pensa no dinheiro, é o apego, é ter o dinheiro como Senhor das nossas vidas. Mas muitas vezes, e por isso que ele fala que é a idolatria, esse apego não está só diretamente ao dinheiro, mas tudo aquilo que ele pode nos proporcionar. E aí esse apego pode entrar no lugar de Deus. Tudo que pensamos que pode vir a nos completar, que não é Deus, é idolatria. E Paulo fala o que sobre esses pecados que nós lemos? Faça morrer. Faça morrer esses pecados na sua vida. E aí ele continua, verso 8 e 9. Ele diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto:
Despojai-vos aqui é se despir, tirar isso de você. E aí ele traz uma outra lista de pecados, que parece que agora é ao contrário do movimento. Vai de dentro para fora. Primeiro ele fala de pecados de ordem sexual aqui, e trata muito um particular do ser humano, umas dificuldades particulares dele com ele mesmo. Mas aqui ele vem tratar uma ação para com o próximo. E de uma forma que, se você incorre nesses pecados, você vai machucar pessoas. E aqui ele diz, despojai-vos de tudo isso. Se despi, tira isso da sua vida. E aí ele dá uma outra listinha aqui. Versos 8 e 9. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Uma vez que você deixou o velho homem para trás e os seus feitos, uma vez que vocês, volta lá no começo, vocês são de Cristo, né? Portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, lembra que ele está falando, já entendendo que os colossenses são crentes, são servos de Deus. Então, só reforçando isso, né? Portanto, se vocês forem ressuscitados com Cristo, vocês buscam as coisas do alto e vocês têm que deixar essas práticas. E aí ele traz essa listinha, ó, vocês têm que se despojar, tirar da sua vida, se despir da ira, daquela explosão de dentro para fora. Você já ficou irado? Com certeza já. Já sentiu raiva? Imagina, né, pastor? Aquela explosão de dentro para fora, que muitas vezes você acha que não, você está fazendo justiça, mas é só orgulho ferido. Livrai-vos, despojai-vos, que nós possamos nos despir da indignação, que é quando a raiva, ela fica aqui dentro, sabe? Você fica remoendo aquela raiva, e ela vira ressentimento. Muitas vezes, você não explode, mas você guarda. A gente tem que deixar tudo isso. Já viu aquelas pessoas que falam assim, não, eu perdoo, mas eu não esqueço. Então você não perdoa. Você tem que deixar. Não guarda não, que vira ressentimento. Ou aquelas pessoas iradas que dizem assim, não, eu sou assim mesmo. Esse é o meu jeito. Não, não é. O jeito do crente não é esse. A gente morreu com Cristo. E aí ele segue. Maldade. Quando o coração já não quer mais resolver o problema. Quando você se irou, quando você ficou indignado, guardou aquilo, e aí o seu coração, ele sabe que tem um problema ali, mas você já não quer mais resolver aquele problema. E aí isso se torna maldade. Você está vendo que agora o movimento é de fora para dentro? Vai ficando mais complicado? Porque aí você tem que administrar sensações e sentimentos cada vez mais difíceis. Já não é mais uma emoção. A maldade é uma escolha. E aí começa a ficar mais complicado ainda. Maledicência, que aí é a maldade em ação. Que aí é quando ela sai do coração e vem para a tua boca. E aí você fala, tá vendo fulano lá? Então, fulano fez isso comigo. E aí você começa a falar mal desse, daquele, daquela situação. Isso é maledicência. Enquanto essa maldade já vem para sua boca, ela se torna uma ação. Fofoca, veneno, muitas vezes transvestido de preocupação. Nossa, pastor, estou preocupado com o irmão ali, pastor. E você muitas vezes só quer falar mal do irmão. Estou dizendo que você faz isso não, mas pode acontecer. Se você deixa isso guardado aqui. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E a lista segue. Linguagem obscena. Fala suja, agressiva, vulgar. Pode ser um palavrão, uma piada imoral. Mas também podem ser insinuações grosseiras.
pode ser uma palavra ríspida, uma grosseria. Pode ser palavras que humilham, que ofendem. Tudo isso entra nesse pecado. E a mentira, que às vezes a gente não dá valor nenhum para uma mentirinha. E principalmente na igreja, na família da fé. A mentira destrói amizades, ela quebra a confiança. Ela faz a comunhão virar teatro, porque você está dizendo uma coisa que não é. A mentira acaba com a unidade. A mentira acaba com a comunhão. Ela acaba com a igreja. E Paulo fala, despoje-se de tudo isso. Santidade não é só parar com pecados que na nossa mente a gente entende como grandes. Como eu falei aqui, de situações sexuais que são bem complexas, né? E na nossa cabeça e na nossa moral, a gente pensa, nossa, que coisa horrível se a pessoa estiver fazendo isso. E de fato é horrível. E a pessoa precisa da misericórdia de Deus. Mas uma mentirinha também é algo do qual nós devemos nos despojar, deixar de lado. Tirar isso das nossas vidas. Parar de pecar. Não só contra nós mesmos, porque isso nos distancia de Deus, mas contra o próximo. E aí o texto segue, verso 10 a 14. Paulo fala que nós devemos nos vestir do novo homem. Do mesmo jeito que ele diz que nós devemos nos despir, tirar tudo isso que não presta, que nós conversamos até aqui. Você, volta lá no versículo 1, se é cristão, se busca as coisas do alto, se olha para Cristo, se Cristo toma as decisões por você, então você se despiu da ira, da amargura, da indignação, da mentira. Você fez morrer a prostituição, a paixão lasciva, esses pecados da carne. E o verso 10 diz assim: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E é bem forte isso aí. Nós devemos nos revestir de um novo homem, porque nós somos um novo homem em Cristo. Segundo a imagem daquele que os criou, segundo a imagem de Deus. Verso 11, no qual não pode haver nem judeu, nem grego, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos, ou seja, não há acepção de pessoas. Deus não está olhando para a sua condição, para o que você é. Uma vez que você conhece a Cristo, você tem o Espírito Santo em você, e você morreu com Cristo, e você tem que olhar para as coisas lá do alto, e tem que buscar se revestir desse novo homem. Verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, independente do que você seja, como ele disse no verso 11, mas no 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos e afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Esse suportai-vos é muito legal, porque Paulo não está dizendo assim, dê suporte para o seu irmão, apoia ele. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, suportai uns aos outros. Suportai. Nossa, aquele irmão vai vir falar comigo, mas ele é chato. Nossa, eu não quero falar com aquela irmã hoje. Nossa, hoje eu não estou bem. Hoje eu estou chato. Acontece com você? Em casa, às vezes, eu olho para minha família e falo, hoje eu estou chato. Mais do que o normal, porque eu já sou um pouco mesmo. Né? Então a Bíblia nos chama a suportar uns aos outros. Então naquele dia que eu estiver mais chatinho, tem paciência comigo, meu querido. E me suporte. Porque quando chegar a sua vez, eu também vou me esforçar. É isso que o texto está dizendo. Suportai uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso
alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A régua está bem lá em cima, né? Porque assim como Deus vos perdoou, assim você deve perdoar. Como que eu tenho que perdoar? Sei lá, como Deus me perdoou? Como Deus te perdoou? Então é assim que você tem que perdoar. Verso 14, terminando esse pedaço. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então ele dá uma listinha aqui também, né, no começo aqui do verso 10, já no verso, deixa eu ver aqui, 12, né? Ele diz assim, revestivos do quê? De misericórdia. Misericórdia é quando você olha com bondade para alguém, independente do mérito do outro. É o que Deus fez por nós. Você merecia alguma coisa? Mas Deus olhou para você com o quê? Com misericórdia. E você tem que ter misericórdia do seu irmão, do outro, do seu próximo, justamente por isso. Porque Deus teve misericórdia de você. Revestivos de bondade, que é a misericórdia em ação. Fazer o bem quando ninguém está vendo. Ninguém precisa saber muitas vezes, mas eu quero fazer o bem. Eu quero ajudar aquela pessoa. Isso é bondade. É quando o Evangelho vira atitude. É quando Cristo vive em nós. E isso se torna prática. Isso é bondade. Humildade é se enxergar nem mais nem menos, mas do jeito certo. Muitas vezes, ele é muito humilde, a pessoa se joga lá embaixo. Não, ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Me perdoe a sinceridade, mas somos todos ruins igual. Carentes e necessitados da glória de Deus. Humildade é quando você se coloca e se enxerga, lembra da identidade? No lugar certo. Entender que você carece, como todos, dessa misericórdia de Deus na qual nós estávamos falando. Mansidão está na lista também. E o pastor, numa escola dominical aí, no ano passado, deu uma definição de mansidão que eu achei bem legal. É poder, força, sob controle. A gente pensa que alguém manso, muitas vezes vem na nossa mente alguém frouxo, né? Alguém fraco. E não é isso que essa palavra quer dizer. Ser manso é você ter todo o poder, como Cristo tem todo o poder, mas ele deixou-se ser crucificado. Ele fez essa escolha. É quando você tem a força, mas você coloca ela sob controle. É você estar com o coração firme, de uma forma que você sabe que não precisa se impor. Você se posiciona, sem humilhar, sem se engrandecer, mas também sem se colocar abaixo. Lembra da humildade? Se colocando no lugar certo. É corrigir sem humilhar. É ter todo o poder, e tendo todo o poder, você se assentar e lavar os pés dos seus discípulos, como Jesus fez. Ele que tinha todo o poder. O manso não é fraco. Ele só é dominado por Cristo, porque ele morreu com Cristo. Longanimidade. Palavrão esse, né? Paciência. Ânimo longo. Saber esperar o momento certo. Aguardar o processo. Muitas vezes o processo do irmão. Já aconteceu com você? Né? Às vezes o irmão pensa um negócio de um jeito e você discorda, e você tenta exortar, falar numa boa, e aí ele não está entendendo, aí você desenha, você explica. Não, irmão, não é assim, a Bíblia fala desse jeitinho aqui, ó. E aí você tem a paciência de esperar o processo, de esperar ele entender. É o Espírito Santo que nos convence e trabalha os nossos corações. Não é pela força, não é brigando, não é chamando atenção. Não que não seja necessário em amor, muitas vezes, a exortação. Mas é você ter a paciência para fazer do jeito certo, no tempo certo.
E voltando ao verso 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Já que foram amados por Cristo, façam tudo isso com esse mesmo amor de Cristo. Olhe para as coisas lá do alto, é assim que Cristo faz as coisas. E é assim que você deve agir. Você deve exercer todas essas bênçãos, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, mas com amor. Para não correr o risco de virar um legalismo, muitas vezes. Caminhando para o final. Versos 15 a 17. Seja a paz de Cristo, o árbitro, em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Eu gosto muito desse versículo. Para quem gosta de futebol, alguns aqui eu sei que gostam, tem lá um árbitro, né? O que o árbitro faz? Ele rouba para o time do outro. Não. Não é essa a ideia. O árbitro, ele é quem organiza as coisas e decide de uma maneira correta, né? Sem pender nem para um lado, nem para o outro, para ser correto. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, que as decisões que você tome busquem a paz, e não qualquer paz, a paz de Cristo. Que a paz de Cristo, ou essa motivação pela paz de Cristo, tome as decisões por você. Fosse chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Ou seja, cuidem uns dos outros, é o que o texto está dizendo. Em toda a sabedoria deve haver essa instrução, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações, porque tudo isso, essa relação da igreja é boa, foi Deus quem nos deu isso. Verso 17, em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que você faz, que seja feito em nome do Senhor Jesus. Seja Cristo quem governa a sua vida. Seja Cristo quem toma as decisões por você. Que você possa agir visando a paz de Cristo. Que Ele tenha o controle da sua vida, em toda e qualquer situação. Lembra da bússola? Que você possa se nortear, norte é para cima, né? Nortear por Cristo. Que Ele seja o seu norte de fato. E amanhã é segunda-feira. Quem gosta de segunda-feira aqui? O pastor gosta, né, pastor, de segunda-feira? Pelo menos eu já vi ele falando algumas vezes aqui. Amanhã é segunda-feira. E aí eu digo para você, voltando lá para o primeiro verso de Colossenses 3, verso 1. Portanto, uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Por quê? Porque amanhã é segunda. E é trânsito, ou é ônibus lotado, é cansaço, é boleto, é casamento, é filho, é gente difícil, é estresse, é tentação, é ansiedade, é depressão, é pressão. Ou só eu passo por essas situações na minha vida? Por esses momentos difíceis, complicados? E às vezes dentro de casa. Acontece, não acontece? Eu amo a minha esposa, mas eu sou difícil, eu sei. E às vezes ela também está um pouco mais difícil. Eu gosto muito de uma expressão que tem um pastor que diz aí, que perguntaram uma vez para ele, você já pensou em divórcio? E ele fala, não, divórcio não. Assassinato sim, mas divórcio nunca. Porque às vezes você quer matar, não que você vai.
mas você ama aquela pessoa que está com você. Por mais ruim e difícil que às vezes você possa ser, ou que ela possa ser. E se ficar uma curiosidade para você, aí esse texto segue, eu não vou tratar dele por causa do nosso tempo também, mas aí Paulo começa a trazer mais situações práticas ainda. Esposas, como vocês devem tratar os seus maridos. Maridos, como vocês devem tratar a sua esposa. E eu tomo um puxão de orelha aqui, ó, eu confessando pecado. Depois você lá, você vê lá e você vai saber um dos pecados do presbítero. Filhos, é assim que vocês devem tratar os seus pais. Pais, é assim que vocês devem fazer com seus filhos. Servos, com seus senhores. E aí vai também no capítulo 4. Amanhã é segunda-feira. A gente sai daqui e aqui está tudo lindo, né? A igreja reunida. Paz do Senhor, irmão. Deus abençoe, tenha uma ótima semana. E amanhã? Não tem vida espiritual e vida na carne. É vida. A vida do crente, ela é vida. Ela não tem essa separação. Não pode ter essa separação. É só vida. Porque aqui, beleza, estamos nos reunidos em culto. Mas o nosso culto, de fato, é todo o tempo. Então não é só aqui. Como eu disse, é trânsito, é ônibus lotado, é cansaço, é boleto, é casamento, é filho, é gente difícil, é estresse, é tentação, é pressão. E aí? Estamos buscando as coisas lá do alto? Que Cristo seja de fato o tomador das nossas decisões. Quem apita, o árbitro, que dá a palavra final, que toma a decisão de fato. Que Ele seja quem governa a minha e a sua vida. Que a paz de Cristo, ela tire de nós toda a paixão mundana, toda a idolatria, todo o orgulho, toda a ansiedade, todo o medo, nesse ano que se inicia. Que as nossas decisões, e janeiro já se foi, as nossas decisões de 2026 sejam baseadas, norteadas por Cristo, pelas coisas lá do alto. As minhas decisões, as minhas metas, aquilo que eu quero para mim, que seja aquilo que Cristo quer para mim. Que seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nesse ano que se inicia, nós possamos sim melhorar, crescer. Se você definiu emagrecer, emagreça. Se você definiu ter mais saúde, tenha mais saúde. Se você quer ser mais disciplinado, tudo jóia. Cuide das suas finanças como você escolheu, da sua carreira, dos seus estudos. Mas conversa com Deus. E pergunta qual que é a vontade dEle. Como eu disse, são todas coisas legítimas. Mas o que Ele quer para mim? E como Ele quer que eu execute tudo isso? Buscai as coisas lá do alto. Santo Deus.